Olá, sejam todos bem-vindos a mais este encontro. Estamos falando de recursos, a matéria é Processo de Conhecimento 2. E os recursos em espécie é o conteúdo que nós estamos enfrentando, estamos analisando. Já estudamos os embargos de declaração ou embargos declaratórios, os EDs. Você já aprendeu sobre eles, já os conheceu. E hoje a ideia é estudar juntos aqui o nosso recurso de apelação. Vai dos artigos 1009 a 1014 do nosso CPC. Pessoal, eu poderia dizer que este é um dos recursos mais manejados pelos operadores do direito, e isso se justifica exatamente pelo cabimento dele. Quando é que cabe o recurso de apelação? Você já sabe que de cada decisão há previsão para um determinado recurso. Isso você encontra na lei federal, sabe disso. E a apelação cabe de sentença. Veja aí no artigo 1009, da sentença cabe apelação. Por isso, posso dizer que este é um dos recursos mais manejados pelos operadores do direito. Geralmente este recurso, nas condições mais naturais, mais normais, está permeando o campo da primeira instância, né? como juízo ali na primeira instância. Sentença, cabe apelação. Lembrando a você que se houver alguma questão para ser esclarecida na sentença, claro que caberá, antes do recurso de apelação e no prazo de 5 dias, os embargos declaratórios ou, no termo da lei, os embargos de declaração com aqueles efeitos que você já estudou acerca deste recurso, os embargos de declaração. Legal? Só para você entender aí, já ir acostumando com as nomenclaturas, né? Quem apela, obviamente, é o apelante, é a pessoa que recorre, é o recorrente. Que novidade, hein, pessoal? E quem responde à apelação é o apelado, é a pessoa recorrida ou recorrido. Vamos usar muito daqui para frente esta expressão, tá legal? Apelante e apelado. A regra geral diz que este recurso cabe de qualquer tipo de sentença, tanto as sentenças que julgam o processo de conhecimento, quanto as sentenças que extinguem a execução. Então, processos cognitivos e execuções são sentenças que são atacáveis, debatíveis, por meio do recurso de apelação. Você pode rever esse conceito aí de extinção da execução nos primeiros encontros deste semestre. Também tem no material que você já recebeu aí. Cabe contra a sentença definitiva, lembrando que é aquela que resolve o mérito, portanto, de sentença definitiva, de sentença que resolve o mérito, cabe apelação, e daquela sentença terminativa, aquela que não resolve o mérito, também cabe o recurso de apelação. Legal isso, né, pessoal? Então, torna bastante intuitiva a coisa. Existem algumas exceções de sentenças que não comportam apelação. Algumas sentenças, portanto, em casos muito específicos, não comportam apelação. Eu trouxe aqui para vocês um rol destas, de quais são estas sentenças que não comportam apelação. Nós não queremos estudar caso a caso, mas só para você saber. E a sua curiosidade técnica com certeza vai levar você a pesquisar um pouco mais sobre isso. Então, na Lei de Execução Fiscal, é a Lei 6.830 de 1980. A Lei de Execução Fiscal diz que a sentença que julga embargos de pequeno valor, e lá na lei fala o que vem a ser, o valor que vem a ser embargo de pequeno valor, claro que ela não vai trazer em reais, essa coisa toda, né? Até para você ver o ano aí, 1980, nem era esta a moeda, né? Ou era? Pesquisa aí para você ver. Mas lá tem um parâmetro para você descobrir o valor. Uma sentença dessa que julga os embargos de pequeno valor na execução fiscal, não cabe apelação, cabe um negócio chamado embargos infringentes. Claro que se tiver que esclarecer por alguma questão, também cabe os declaratórios, os embargos de declaração, na modalidade que você já conheceu. Uma sentença que decreta a falência, de acordo com a Lei 11.101 de 2005, a sentença que decreta a falência também não é atacada por apelação. Ela é atacada por agravo de instrumento. E você ainda não estudou o agravo de instrumento, mas só para você saber que não cabe apelação nesse caso aí, né? Sentença que decreta a falência. Juizados especiais estaduais cíveis
Quando tem sentença, a lei do juizado especial, a lei 9.099 de 1995, ela diz assim, ó, da sentença, aí tem lá um negócio no meio, né? Caberá recurso para o próprio juizado, não fala que caberá apelação. Então a lei 9.099 não deu um nome para o recurso que ataca a sentença do juizado especial. Se a lei não deu um nome, a doutrina dá um jeito de dar, né? Então nós chamamos de recurso inominado, que é um recurso sem nome. Então se você for apresentar, se você for interpor um recurso de sentença no juizado especial estadual civil, você vai colocar, né? Vem apresentar ou interpor o recurso inominado nos termos do artigo 41 da lei 9.099, etc e tal, né? Desse jeito assim, bem tranquilo, né, pessoal? São essas exceções, pessoal, que estão presentes e que indicam que estas sentenças que eu mostrei para vocês, estas não são oponíveis, atacáveis, debatíveis por meio de apelação. Legal? Avançando então, pessoal, aí na tela para você o nosso material de volta, existem algumas situações que questões ocorrem no curso do processo e você não consegue resolver lá. Você, por exemplo, não concorda com uma determinada decisão interlocutória do juiz, com um cunho decisório, portanto, resolver uma questão, uma decisão interlocutória ali no processo, e ali caberia, em tese, o agravo de instrumento de decisão interlocutória, isso você já sabe, cabe o agravo de instrumento. Só que veja que o rol do artigo 1015 ali talvez não esteja presente no caso concreto. Lembrando de uma certa relativização que nós estudamos já em encontros anteriores, vamos rever quando estudarmos agravo de instrumento. Mas para que você entenda, né, a natureza, a construção deste recurso. Você queria debater aquela matéria decidida pelo juiz por meio de recurso, qual seja o agravo de instrumento, mas a matéria não cabia no recurso, porque não está no rol do 1015. Essa matéria, para a lei, ela não preclui. Essa matéria que você não pôde recorrer em decisão interlocutória, ela não preclui. Por que isso acontece, né? Por que ela não preclui? Porque nós temos uma previsão legal, na lei federal, no CPC, dizendo que eu posso discutir essas questões que eu não pude debater em sede de agravo de instrumento no recurso de apelação. Veja o artigo 1009, o artigo 1009 diz lá, da sentença cabe apelação. Olha o parágrafo primeiro. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, viu? Eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. As contrarrazões da apelação. Então, se você tem esta questão lá que se apresentou no curso do processo, não concordou com a decisão interlocutória, mas também não cabia o agravo de instrumento naquele caso, quando você fizer a apelação, você pode criar um tópico nas razões da apelação, chamando aquele tópico de preliminares de apelação, né? Como que diz aqui a lei, vou voltar na tela para você, observe aqui, ó, embaixo, ó, preliminar de apelação, percebe? Isso, claro, dentro das razões do recurso de apelação e debater aquela matéria que você não pôde fazer, não pôde debater em sede de agravo de instrumento. Então, aquela matéria não é preclusiva, mas se você não colocar nas preliminares da apelação, vai precluir, porque aí é o momento que você tem para invocar o tema e para discutir o tema. Se não fizer nas preliminares da apelação, então você vai ter problema, aí sim vai precluir. Se você não foi a pessoa que apelou, né? Então, é outra pessoa e você tinha um assunto para debater, mas quem apelou foi a outra pessoa e você vai só fazer as contrarrazões do recurso de apelação, lembra, a pessoa faz a apelação, você é intimado para responder à apelação, isso chama contrarrazões de apelação, você poderá criar nas contrarrazões de apelação também a preliminar para você debater. Então você também pode debater isso nas preliminares das contrarrazões de apelação. Vou voltar na tela para você aqui, este mesmo artigo, esta mesma citação legal, para que você perceba aqui, ó, parte final, aqui bem embaixo,
observe comigo aqui, ó, eventualmente interposta, viu, contra a decisão final ou nas contrarrazões. Aqui está falando que você vai poder suscitar isso em preliminar de apelação, tá aqui, ou nas contrarrazões. Então é bem intuitivo, né, pessoal? Bastante intuitivo isso aí. Ou você faz nas razões de apelação, se é você o apelante, ou nas contrarrazões de apelação, se é você o apelado. Sempre você criará, para seguir a técnica que você percebe que a lei estabeleceu, o tópico preliminar de apelação. Primeiro tópico que você vai discutir, por isso que é preliminar. Aí você debate, porque a matéria não discutida, porque não cabia no agravo de instrumento, não preclui. Se a matéria cabia no agravo de instrumento e você não debateu em agravo de instrumento, aí preclui. Tá certo? Se você não quis debater a matéria e ela cabia no agravo de instrumento e você não o fez, aí preclui. Só não precluirá caso a matéria não caiba no agravo de instrumento. Aí você vai debater na apelação, nas contrarrazões, conforme você acabou de ver. E quando tem aquelas decisões que houve, em primeira instância, a tutela provisória, a sentença tratou de falar da tutela provisória, né? Então é um capítulo da sentença que acabou confirmando, revogando, concedendo uma tutela provisória. Isso é possível, né? Talvez o juiz conceda a tutela lá na própria sentença. É possível. Para que ela faça efeito mesmo se houver apelação, né? Contornando, portanto, o efeito suspensivo da apelação, como veremos. Bom, tá aí o artigo 1013 que diz que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. E veja, então, se eu estou falando de tutela provisória na sentença, olha o parágrafo 5º. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Então, você pode impugnar na apelação um capítulo de sentença, conforme você percebe aí. Bastante intuitivo, né? Não tem... Claro que eu posso, mas tem sentença e de sentença cabe apelação e eu não concordei com o tema, que no caso é a tutela provisória, vou debater, evidentemente, tá bom? Avançando aqui, fundamento do recurso. Pessoal, a apelação comporta o debate amplo de toda a discussão que foi estabelecida na fase cognitiva, ali no processo todo. Você pode debater tudo. Já falamos disso na teoria geral, agora aqui se aplica especificamente à apelação. Cabe à apelação a discussão do erro improcedendo. O juiz errou no procedimento. Por exemplo, sentença sem fundamentação, sentença sem dispositivo, isso é nulidade. Então, erro improcedendo, cabe na apelação? Cabe a discussão na apelação. E o erro injudicando já é o erro no julgamento. E aí o erro injudicando, eu tenho a perfeição, por assim dizer, das questões processuais, assim, né, formais, mas eu não concordo com o teor da sentença. Eu não concordo com a justiça da sentença. Eu acho que ela não está justa. E eu posso, portanto, apelar. Aí é mesmo a matéria mesmo, percebe? Aqui aquele conteúdo de matéria mesmo da sentença que eu estou debatendo na apelação. E é possível debater os dois? Sim, claro. Se você entende que há erro improcedendo, ou seja, tem um erro de procedimento, você acha que faltou fundamentação, por exemplo, você vai poder discutir o erro injudicando, ou seja, a justiça? Claro, discute um. Cria lá um tópico por argumento, ou por debate, ou ad argumentando, passa-se a discussão do erro injudicando e pá, sapeca lá. A discussão é ampla, cabe perfeitamente, sem problema nenhum. Legitimidade recursal, falamos disso na teoria geral, aqui isso se repete e serve para a apelação. Pode recorrer à parte vencida, pode recorrer o terceiro prejudicado, caso em que ele tenha que demonstrar o seu interesse recursal, ou seja, tem que demonstrar por que ele como terceiro está prejudicado. E o Ministério Público quando ele for parte ou quando ele for fiscal da ordem jurídica no caso concreto ali, né? Então, uma parte, sempre a gente vai perceber no caso concreto a sucumbência, alguém vai perder. Não é verdade? Haverá a sucumbência de alguém. Então, nascerá, pelo menos para uma pessoa, o interesse recursal. Se ele haverá ou não de exercer esse interesse,
ou seja, de fazer o recurso, aí é o caso concreto que vai delinear. Mas, enfim, a coisa acontece dessa maneira aí, né? Bem tranquilo isso. Voltando aqui então, vamos lá. Quais são os efeitos da apelação? Você estudou os efeitos na teoria geral, vamos falar agora dos efeitos aqui na apelação. A apelação tem o efeito devolutivo, está no artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. É o efeito devolutivo, é devolver ao judiciário a reapreciação do tema. É passo à frente, isso não é retrocesso, é recurso no sentido de curso de volta de apreciação daquele mesmo tema, mas numa etapa seguinte do procedimento em questão. Portanto, ainda é avanço. E também é o efeito suspensivo. Diz o artigo 1012 que a apelação terá efeito suspensivo. O que é mesmo, Adriano, esse efeito suspensivo? Bom, lá na teoria geral, nós entendemos que o efeito suspensivo é aquele efeito de impedir, enquanto durar o recurso, enquanto o recurso não for decidido, impedir que a sentença produza os seus efeitos, já que estamos falando de apelação e da sentença cabe apelação. Então, a apelação tem efeito suspensivo, ou seja, suspenderá os efeitos dessa sentença até que a própria apelação seja resolvida em definitivo. Bacana, né, pessoal? Isso é o efeito suspensivo. Por isso, faz sentido a tutela provisória em sentença. Porque se o juiz concede a tutela provisória em sentença, voltando aqui um pouquinho, slides anteriores, né? Se o juiz concede a tutela antecipada, tutela provisória em sentença, eu contorno o problema, entre aspas, do efeito suspensivo. Uma pessoa que, por exemplo, busca a justiça pleiteando um benefício previdenciário. No curso da ação, ele não consegue o deferimento do benefício. Em sentença, o juiz entende que ele tem o direito ao benefício. E na sentença ele concede, porque o autor pediu, tem que pedir, senão não pode conceder aquilo que não se pede. O juiz concedeu a tutela provisória na sentença. Que efeito tem isso, já que já estamos na sentença? Ora, se o órgão previdenciário recorrer, vai recorrer de apelação. A apelação tem efeito suspensivo, mas o juiz concedendo a tutela provisória, ele já poderá fazer jus, já receber materialmente o benefício por conta da concessão da tutela. Interessante isso, né, pessoal? Avançando para ficar mais dinâmico aqui esse encontro, né? Mais efeitos, efeito regressivo. O efeito regressivo é o famoso juízo de retratação. É quando a mesma pessoa que decidiu pode rever a sua própria decisão. E a apelação, em algumas situações, comporta o efeito regressivo, apresenta este efeito regressivo, ou seja, o juízo permite o juízo de retratação. E os casos são esses que estão aí para você. Quando a sentença não resolver o mérito, veja a referência aí, você depois pode fazer uma análise ao texto. Quando a sentença julgar o pedido liminarmente improcedente, é outra situação que cabe, que apresenta o efeito regressivo. E o artigo 331, finalmente, me diz que é quando a sentença indeferir a petição inicial. Portanto, nestas situações, eu percebo a existência do efeito regressivo, que permite, portanto, o juízo de retratação em sentença, lá na apelação, portanto, não é? Agora vamos falar do procedimento deste recurso de apelação e de como é que ele se processa. É bem simples, já tivemos uma prévia disso lá na teoria geral dos recursos, mas vamos falar aqui especificamente da apelação, começando pela interposição. Lembre-se, recursos de um modo geral a gente interpõe e os embargos a gente opõe, né? Interposição, artigo 1010, veja, a apelação interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau conterá. Veja então que a petição tem que ser escrita, é uma coisa formal, e ela é endereçada diretamente ao juiz de primeiro grau. Em outras palavras, a mesma pessoa que sentenciou, ela também receberá, a ela será dirigida a petição da apelação. Mas o tribunal não vai julgar? Sim, o juiz vai receber e vai enviar
determinar que estes autos sejam enviados com apelação e tudo para o juiz ad quem. Quais são os requisitos desta peça processual, chamado recurso de apelação? O artigo 1010 nos diz que é os nomes e a qualificação das partes, ou seja, de quem recorre, a exposição do fato e do direito, muito parecido com a petição inicial, né, pessoal? As razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, o pedido de nova decisão. Seguiu esta receitinha de bolo, não tem erro. Coloca o artigo 1010 na frente. Vou seguir o artigo 1010 e não tem erro. Acabou. Lindo, maravilhoso. Faço a apelação tranquilamente. Prazo. Pessoal, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que, exceto no caso dos embargos de declaração, os outros recursos têm prazo de 15 dias. E não é diferente com a apelação, né? Tá aí o prazo de 15 dias. Essa teoria geral se repete aqui para a apelação. Lembrou? Somente os embargos de declaração têm prazo de 5 dias úteis. A apelação e os demais recursos possuem prazos de 15 dias úteis. Bem legal, bem tranquilo, bem intuitivo. Preparo, também já visto na teoria geral, a apelação exige preparo. Preparo é pagamento, pagar as custas recursais, inclusive porte de remessa. No caso dos processos físicos, hoje a gente tem lá uma taxa bem menor do que era quando era porte e remessa físicos. Mas tem uma taxinha lá de transmissão, uma coisa toda que aparece quando você gerar a guia. Essa guia hoje é fácil de gerar, você acessa o site gera, você alimenta lá com os dados, ele já faz o cálculo para você. Não há muitos anos, há não muito tempo aí, nós tínhamos que pegar tabela, calcular, era uma questão, era canseira, né? A gente acostumava com o próprio tribunal onde atua, mas quando a coisa ia se desenrolando em outros tribunais, às vezes dava bastante trabalho, né? Tá aí o preparo está lá na teoria geral e se aplica evidentemente ao recurso de apelação. Fatos novos. Pessoal, se, olha, condicionante, a parte provar que não pôde discutir alguma questão no curso do processo por motivo de força maior, ele poderá trazer isso no recurso de apelação. Se, então é muito difícil isso acontecer, tá certo? É muito difícil isso aí acontecer. Mas estamos falando da teoria do recurso de apelação, eis aí a informação para você. Legal? Intimação do apelado, a intimação do recorrido. Pessoal, tranquilo. O apelante apelou, pronto, olha aí, ficou um trem redondo, uma redondidade. Vai ficar assim, né? O apelado apelou, desculpa, o apelante apelou, o apelado será intimado para fazer contrarrazões. Você apela, você é apelante. Eu sou apelado. Eu serei intimado para apresentar contrarrazões da sua apelação. Se eu e você recorrermos na mesma ação, é possível sucumbência recíproca. Você apela e eu também. O juiz vai me intimar para responder à sua apelação, ou seja, apresentar contrarrazões da sua apelação, e você será intimado, será intimada para responder ou contrarrazoar a minha apelação. Simples, né? Só trocar aí. Sempre tem que ter isso. Pensa no contraditório que se estabelece sempre que você não erra a questão. Show? Vamos avançar? Recurso de apelação adesivo ou recurso adesivo. A gente já falou disso, né? Mas o artigo 1010 diz que se o apelado interpuser a apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Contrarrazões de quê? Contrarrazões do recurso adesivo. Simples. Você apela e eu não. Eu decidi não apelar. Mas já que você apelou, o juiz me intima para apresentar contrarrazões da sua apelação. Aí eu vejo, ele já apelou, ela apelou, então eu vou fazer recurso adesivo. Tem que ser no prazo das contrarrazões. Então eu vou ter contrarrazões e recurso adesivo no mesmo prazo. Certinho? Aí eu fiz o recurso adesivo. Se eu fiz o recurso adesivo à sua apelação, você será intimado ou intimada para responder, contrarrazoar o meu recurso adesivo. Pense no contraditório. Se eu fizer um recurso, você tem que responder, ainda que seja o adesivo. Certinho, pessoal? Bacana, né? Avançando. Distribuição para o órgão colegiado, distribuição para a turma.
e a designação de relator. Isso aqui está na teoria geral, se aplica à apelação. Quando a apelação chega lá no tribunal, eles serão imediatamente conclusos ao relator, a primeira pessoa que coloca a mão nele é o relator, dentro de uma turma, né, dentro de um órgão colegiado lá dentro do tribunal. E ele, em 30 dias, vai elaborar o voto, em até 30 dias, né, vai elaborar o voto dele e, claro, relator, junto com o relatório, tá aí, ó, com o relatório para a secretaria. Aí a secretaria vai distribuir imediatamente isso aí de volta, tudo certinho, né? O artigo 1011 se aplicando diretamente à apelação, pegando carona nessa teoria do artigo 931, ó, recebido o recurso de apelação do tribunal e distribuído imediatamente, tá vendo? Então chega no tribunal, vai para a turma, vai para o relator. Olha aqui, ó, o relator. Tanto cabe na teoria geral do 931, quanto cabe esse mesmo raciocínio, diretamente aplicado ao recurso de apelação no 1011. O recurso chega no tribunal, distribuído para uma turma, na turma vai para o relator e o relator elabora o seu voto e devolve para a secretaria. Essa é a regra geral aí, né? E daí, o que acontece, né? Bom, daqui a pouco a gente melhora essa visão, mas o fato é que o relator pede dia para julgamento desse recurso. Daqui a pouco tem slide para facilitar isso. E aí os seus colegas também decidirão, tá certo? Daqui a pouco a gente melhora essa dinâmica. Antes, vamos falar do juízo de admissibilidade aqui, né? Porque eu não quero sair da mão do relator por enquanto. Incumbeu o relator, né? Então, chegou no tribunal, foi para a turma e foi para a mão do relator. O que ele vai fazer? Primeiro ele vai fazer o juízo de admissibilidade, é perceber se esse recurso pode ser admitido para depois olhar para o mérito dele. Então fica assim, ó, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então é um recurso que está falho, ele não conhecerá deste recurso. Precisa tomar cuidado na hora de fazer recurso, né, pessoal? Toma cuidado, fez bonitinho, não vai ter esse problema aí. Mas veja se o relator perceber que está tudo certo, ele vai receber o recurso. Mas se perceber que está com esses defeitos aí, ou algum desses defeitos, o recurso não será admitido. Ou seja, não terá o julgamento do mérito deste recurso. Essa decisão é monocrática do relator. Percebemos, portanto, da inteligência daquele artigo que, ao fazer o juízo de admissibilidade, nós podemos ter um juízo negativo ou positivo de admissibilidade do recurso. Vamos falar do negativo primeiro? É não entender, né, o relator não entender que o recurso está apto para ser recebido e julgado. Neste caso, o recurso será extinto e não vai ter julgamento do mérito recursal. Ah, então posso apresentar outro recurso, porque esse não teve. Não, aí não é a mesma coisa da petição inicial, não. Então não tem jeito. Se não der certo, o recurso de apelação furar aí por conta de problema de construção, perdeu a chance de fazer a apelação. Pode não. É uma informação importante em azul na tela para você, dessa decisão que nega conhecimento ao recurso, ou seja, que não admite o recurso, cabe um negócio chamado agravo interno, é recurso também. Está lá no artigo 1021 e a gente vai estudar sobre isso. Se é uma decisão monocrática em turma, ou seja, uma decisão monocrática dentro de uma turma, eu tenho, portanto, o cabimento do agravo interno. Essa informação está no artigo 1021. E se for positivo o juízo de admissibilidade, o que é isso? É receber o recurso, tudo bem, está certinho, vamos analisar o recurso. Ele vai seguir para julgamento. Aí a coisa começa a dinamizar mais, né? Só lembrando que para a doutrina, se o juízo de admissibilidade for positivo, aí não vai caber recurso. Diferente do juízo negativo, que cabe o agravo interno, aqui não vai caber, até porque o recurso já vai ser julgado. Então, não tem lógica caber o tal agravo interno da decisão que admite, né? Que admite o recurso. Que admite, pessoal, no sentido de admitir para avaliar o mérito, né? Não estamos falando de provimento, não. A decisão, nós chamamos de provimento, se foi positivo a decisão, se a decisão concedeu o mérito recursal, e se não concedeu, é uma denegação, denegou o mérito, né? Não deferiu o pedido recursal, por assim dizer, né?
E o julgamento do recurso, como ele pode acontecer? A apelação poderá ser julgada monocraticamente, pessoal, nos casos que o artigo 1011 está mostrando para você. Tá vendo? O relator pode decidi-lo monocraticamente nessas hipóteses do artigo 932, incisos 3 a 5. Nós não vamos aqui ler todos. Fica essa missão para você analisar. Quando é que poderá haver o julgamento monocrático da apelação? Ou seja, quando o relator já poderá sozinho decidir a apelação e pronto. Nessas hipóteses. Já adianto para você que são hipóteses óbvias assim, não é? Mas uma a uma depois você vai analisar no artigo 932, incisos 3 a 5º. Bacana? Julgamento colegiado, que é o tradicional, né? Aquele que está tudo bonitinho, vai ter um julgamento colegiado. Todos os componentes designados para aquele julgamento vão olhar e decidir este recurso. O relator elabora o seu voto, a gente já falou disso, está no artigo 1011, inciso 2º, ele vai elaborar o voto dele. Depois ele apresenta este recurso votado e relatado, evidentemente relata primeiro e vota, né? Ele devolve isso para o presidente da Câmara, da qual ele pertence, e esse presidente vai designar um dia para julgar este recurso. A gente costuma chamar isso na prática, né, pessoal, de relator pede dia para julgamento. Aí faltou um parênteses aí, né? Depois eu conserto esse negócio. A gente chama aí de o relator pede dia para julgamento, e aí o presidente da Câmara vai designar um dia para o colegiado decidir este recurso aí. Aí nessa sessão de julgamento, a decisão será tomada pelo voto de 3 julgadores, a lei chama de juízes, eu repeti o termo aqui, está no artigo 941, parágrafo 2º. Beleza? 3 para julgar. Aí desses 3, se tiver voto vencido, então 2 julga de um jeito e 1 julga de outro, vai ter esse voto vencido vai fazer parte do acórdão da mesma maneira. Inclusive é importante fazer porque depois a parte pode usar esse voto para fins de pré-questionamento até. Vai estudar isso depois. Mas enfim, é uma questão técnica, ele precisa o voto vencido estar lá. Na sessão de julgamento, os advogados atuantes na causa podem pedir a habilitação para fazer sustentação oral, e aí o prazo é improrrogável de 15 minutos para a sustentação oral, conforme a referência aí na tela para você, artigo 937, inciso 1º. Legal? Unanimidade ou não unanimidade no julgamento. Se estamos falando de órgão colegiado, é bem possível que aconteça ou a unanimidade, os 3 votam a apelação iguais, né, iguais no sentido de provimento ou improvimento, né, de concessão ou denegação do pedido recursal, ou por maioria, 2-1. Como que fica isso? Vamos lá? Se for unânime, está terminado. É unânime? É. Então, é unânime, está terminado, acabou o recurso. Vamos para os procedimentos aí formais de publicar, essa coisa toda, né? Mas em questão de recurso, está resolvido. Claro que pode haver, pessoal, embargo de declaração, mas não é o tema aqui, né? A gente está falando que, beleza, é unânime, então acabou o trabalho deles ali no julgamento. Se não for unânime, aí tem um negócio chamado técnica de ampliação do colegiado. Está no artigo 942, eu transcrevi aqui no próximo slide para a gente ver. Vamos ler aqui, ó. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurada às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Artigo 942. O pessoal vai dizer em palavras diretas assim: não foi unânime, chama mais gente, aí o regimento interno dirá quantos são esses, chama mais pessoas para que esse feito seja submetido a um novo olhar para ver se há alteração dessa decisão. Legal? Os mesmos que já participaram continuam lá. Vão votar. Provavelmente será um voto igual já fizeram, né? E os outros que vieram para cá, que foram convocados para participar desse novo julgamento aqui,
também votarão. Aí, quer dizer, esse número de gente que veio a mais tem que ser suficiente para possibilitar mudar a decisão. Aí, a decisão será modificada ou ela será mantida. Aí, se modificar, pessoal, modificado está, fica desse jeito. Segue à frente. Legal? Bem assim, né? Então, vamos avançando aqui. Estamos quase no fim. Julgamento per saltum, ou per saltum, baseado no princípio da causa madura. Julgamento, assim, de cara, né? Nós temos a base legal disso no artigo 1013, lá no parágrafo 3º, e é dizer que determinados temas que foram debatidos e não decididos em primeira instância, então vacilou lá, o juiz vacilou, né? Deixa eu pôr na tela esse conteúdo aí para você. O juiz lá em primeira instância não resolveu uma determinada questão. Imaginem que eu tenho lá, por exemplo, mérito composto, tem 5 pedidos, ficou 2 para trás, duas questões não foram discutidas e tal. E aí, em sede de apelação, isso é levado para o tribunal. O que o tribunal poderia fazer? Tendo em vista que o juiz não analisou isso e tem que analisar, anula a sentença e volta para ele decidir. Não poderia fazer isso? Mas o que esse julgamento per saltum, baseado no princípio da causa madura, observe essa nomenclatura, quer dizer? Quer dizer que se no tribunal, o tribunal perceber que a instrução processual já está suficientemente clara para que o próprio tribunal decida as questões não resolvidas lá em primeira instância, ele pode fazer. Ele já pode resolver o mérito por lá mesmo, de uma vez por todas. Bacana isso, né? Mas a parte não vai recorre dali para lá, dá seus pulos. Mas o princípio da causa madura possibilita isso aí. Não precisa retornar os autos à origem, né? Conforme a gente quer, sem retorno dos autos à origem. A causa madura permite que isso aconteça. E a proibição da reformatio impejus, a proibição da reforma para pior. A pessoa não pode ter o seu caso, ela não pode ser prejudicada pelo seu próprio recurso. Se eu fiz a apelação, eu não serei prejudicado pela minha própria apelação. Se eu fiz a apelação e você também, a sua apelação pode provocar a piora da minha condição, mas a minha apelação não pode provocar a piora da minha situação. A garganta já está pregando peça aqui. Percebe, pessoal? Veja que recurso de apelação, portanto, é muito simples, porém ele tem uma técnica precisa que deve ser observada. Uma técnica precisa que deve ser observada para a gente não ter problema ali nas questões ao recorrer. É importante tratar de todos os assuntos pertinentes na apelação, inclusive aqueles que eu não pude debater em eventuais agravos de instrumento no curso do processo. Aquelas matérias que eu não pude debater, como a gente aprendeu hoje, entrarão nas preliminares recursais aqui no caso da apelação. Pessoal, este foi o recurso de apelação próprio, assim, um recurso técnico muito utilizado. Como eu disse, eu poderia dizer que com certeza é o recurso mais manejado que a gente vai encontrar. Ele serve de base para os outros recursos que não têm nome, como o caso do recurso inominado, que cabe de sentença, mas eu posso usar a estrutura da apelação para o recurso inominado, não vou chamar lá no juizado de apelação, mas uso a mesma estrutura. Mas nas condições mais normais de sentença caberá apelação no prazo de 15 dias, com essa técnica que você aprendeu aqui hoje em linhas gerais e com esses efeitos que você conheceu do recurso de apelação. Fico à disposição de vocês para esclarecer as suas dúvidas, para que fiquem à vontade em procurar aqui pelo ambiente virtual também, a fim de que essas dúvidas possam ser esclarecidas. E no nosso encontro tete a tete, fique à vontade de me perguntar para a gente esclarecer eventual dúvida aí, tá bom? Grande abraço a todos, a gente se vê já já.